arrependimento. Aleluia! Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Muito obrigado, amado arcebispo João. Aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado. Amados, talvez alguns possam não ter entendido o que significa um sinal profético na França neste tempo. Talvez muitos não saibam por que tanta celebração em torno de uma chuva que aconteceu na França. Primeiro que foi dada uma profecia que os céus iriam abrir na França, iria cair a chuva. Recentemente o pastor Neto esteve na Europa e ele viu o estado calamitoso daquele lugar, aonde as pessoas nem sabem quem é Deus. Se você oferece uma oração, eles nem sabem o que significa a palavra oração. Muito pior, quando você cita o nome Jesus, eles falam, não quero ouvir falar, sai daqui, sai daqui. Então, para chegar ao ponto profético de Deus abrir os céus e derramar chuva, há muito o que celebrar. Porque aquele céu está fechado. Não há presença de Deus, não há o evangelho, não anda lá, é tudo travado. É horrível, as pessoas já estão mortas. Então, há muito o que celebrar. Para um evento dessa magnitude acontecer na França, no lugar onde o islamismo tomou conta, o homossexualismo tomou conta. É um milagre, amados. É um milagre sem precedentes. E um sinal profético de que realmente Deus agora está preparando a sua igreja em toda a terra. Está preparando a sua igreja para subir. Amém? Antes de começar, eu quero fazer uma breve oração. Pois sei que Deus tem tanto a falar conosco, já tem falado. Eu vou ter que me desdobrar para citar algum versículo que já não foi citado. Porque é o mesmo Espírito, quando você pensa, não, eles citam todos, não é só um ou outro, é todos. Não, desde o começo, desde a adoração, eu falei, não é possível. Glória a Deus, amém, vamos orar. Santo e poderoso Deus, nós estamos aqui, Pai, em Tua doce presença. E neste momento, ó Pai, abrimos o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Continue falando conosco, como já tem falado desde o início deste dia. Senhor, que o Teu Espírito Santo tome total direção desta palavra, desta ministração. Que estejamos, Pai, de fato atentos aos eventos do tempo do fim. Que possamos, Pai, reconhecer de forma correta o seu tempo e a sua visitação. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu vim falar do verdadeiro Natal. Mas eu quero trazer um prisma diferente, porque tudo nos leva a pensar, será que nós hoje, nos dias de hoje, iríamos reconhecer que Jesus nasceu nessa data? Entenda bem, será que nós estamos atentos às visitações de Deus na terra? Será que nós, como no período de Jesus, iríamos reconhecer que a salvação chegou? Então nós estamos falando aqui, na verdade, não de uma data específica, não viemos falar sobre Jesus numa manjedoura, mas vamos falar do verdadeiro Natal. O porquê o Senhor Jesus veio, nasceu como homem. Por quê? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos em todas as gerações uma dificuldade muito grande do homem reconhecer a visitação de Deus na terra. Sempre teve dificuldades de reconhecer os profetas, os sinais, tudo que Deus fazia, todo o esforço que Deus fez com o homem para que o homem o reconhecesse e para que o homem obedecesse. De geração em geração, Deus tem tentado falar com o homem, tem demonstrado a sua graça, a sua misericórdia. Já em Gênesis, logo em Gênesis, eu não vou citar novamente, porque já foi falado e já foi lido.
Mas lá em Gênesis 3, quando o homem pecou, havia um comando de morte, um decreto terrível. E neste decreto dizia claramente que se Eva e Adão comessem daquele fruto, certamente eles morreriam. Porém, eles desobedeceram a Deus. Como sabemos, eles foram separados da glória e da presença de Deus, tendo total exclusão do acesso à vida eterna, à árvore da vida. E mesmo assim, ali vivo, Deus olhou para eles e ele tinha que cumprir a palavra deles. Ele tinha que cumprir a palavra dele. Eles tinham que morrer. Então Deus estabeleceu ali naquele momento um plano perfeito de salvação. Para nós entendermos o nascimento de Jesus, o período e por que ele veio, nós temos que olhar a origem do porquê. O que nós deveríamos de fato celebrar neste período do nascimento de Jesus? Ao olhar para o nascimento de Jesus e para o Natal, nós deveríamos olhar de forma correta. Mas a missão pelo qual ele veio, a missão gloriosa de Jesus. Então, naquele período em Gênesis, Deus, em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, Deus estabeleceu ali um plano de salvação, onde ele já profetizou que viria aquele que iria nos salvar. Então, como Adão e Eva tinham que morrer, naquele momento, espiritualmente, eles já estavam mortos. Eles já estavam totalmente separados de Deus. Repita comigo assim: o meu pecado me separa instantaneamente de Deus. Se você acabou de pecar, deste instante seguinte você já está morto. Você já está desconectado de Deus. O pecado nos separa instantaneamente de Deus. Não é o pecado vai nos separando de Deus. Não. Nós, se tivermos um mísero pecado, estamos totalmente desconectados de Deus. E deveríamos temer isso. Estar desesperados com isso. E Deus, vendo a fragilidade e a fraqueza do homem, resolveu dar uma chance para o homem. O próprio Senhor sacrificou um animal, derramou um sangue no lugar de Adão e Eva e cobriu os dois com a pele daquele animal. Outro morreu no lugar dos dois. Outro sangue foi derramado no lugar do sangue deles. Para que a palavra de Deus pudesse continuar se cumprindo cada vez mais e mais nas gerações seguintes até os dias de hoje. Mas ali em Gênesis 3,15, ele disse: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente está, perdão, amados. Entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Exato. Aqui tem NVI. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Para nós entendermos bem, Deus já tinha estabelecido um plano de salvação. Nós estamos falando de Natal, o verdadeiro Natal. A forma verdadeira que nós devemos olhar para esta data que está diante de nós. Daqui a 2 dias, o mundo inteiro vai estar falando Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, sem mesmo entender o significado desse evento. Sem mesmo entender o verdadeiro significado, o motivo deste evento ter acontecido. Quando nós olhamos para o motivo verdadeiro, o nosso olhar muda. A forma de dizer Feliz Natal vai mudar.
A forma de compreender este período, este tempo, vai mudar. Porque todos nós estávamos condenados à morte. Então Deus estabeleceu um plano perfeito de salvação. E Deus viu que nenhum homem seria capaz de cumprir este plano perfeito. Agora Deus, amados, é Deus. Ele não precisava fazer nada, porque Ele é Deus. Por que se humilhar tanto? Por que se esvaziar tanto pelo homem? Que amor é esse que Deus tem por nós? De se esvaziar de toda a glória dEle, de todo o poder dEle, e vir aqui em carne. Ele é Deus. Ele criou os céus e a terra, basta um pensamento dEle, uma única palavra dEle, e o universo todo é feito, a terra toda foi feita, os luminares do sol foram feitos, dos céus foram feitos, tudo numa única palavra. E como é que este Deus resolve deixar todo este poder, e se transformar homem por mim e por você, e morrer ainda? Que amor é este? Vamos ler a palavra de Deus em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Nós temos que olhar para este período, esta data, este Natal com outros olhos. Quando você vê que Deus, Ele próprio, vamos ler juntos, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Entenda bem, vamos começar a primeira parte. Ele não quis nem considerar. E ele poderia usar isso como vantagem. O poder que ele tinha, a autoridade. Ele poderia usar isso como vantagem e simplesmente lançar uma palavra. E o homem já desaparecia. Tudo seria desfeito. Mas ele amou o homem. Deus sempre estabelecendo um plano de salvação desde Gênesis. Próximo versículo. Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, não de um líder, não de um rei, mas de servo, de alguém que vem para servir, de um empregado. Ele esvaziou-se de todo o seu poder, de toda a sua glória, e veio em forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana. Ele foi encontrado como figura humana. Nasceu de uma barriga de uma mulher. Era uma criança, cresceu como adolescente, um jovem, um homem até a sua morte de cruz. Passou pelas mesmas tentações que nós, sentiu as mesmas coisas do corpo que nós sentimos, viu o que nós vimos, ouviu como nós ouvimos, sentiu como nós sentimos. Porém, ele se esvaziou de toda a sua glória e se tornou homem. Ele não precisava disso. Ele é Deus, o Criador de toda a terra. Realmente se esvaziou. Então entenda, sendo encontrado como em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se nós olharmos por que Jesus veio, por que ele nasceu, ele teve que nascer como homem. Toda a missão dele está aqui definida em Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14, diz assim. Olha que maravilha. Meu Deus. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade
e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Aqui define a missão dele, o porquê ele veio. Entenda, para nós celebrarmos verdadeiramente o Natal, nós temos que celebrar o motivo pelo qual ele veio. E olhando para o motivo pelo qual ele veio, que está bem aqui diante dos seus olhos, você vai valorizar melhor o que aconteceu. Ou você vai olhar para este evento sabendo a finalidade deste evento. O porquê Jesus veio. O porquê ele nasceu como homem. Quando você olha para a missão dele, que é o quê? Entregar-se por nós a fim de nos remir de toda iniquidade, de todo pecado. Ele veio com um objetivo específico de salvação. Se você olha para a palavra de Deus e olha para o porquê ele veio, você começa a olhar para o Natal de outra forma. Não estamos celebrando que veio Jesus, o menino numa manjedoura, não. Nasceu o Salvador. Em Isaías 7,14, já havia se profetizado mais uma vez que ele viria. E ali, Deus deixou transparecer nas entrelinhas, no nome a qual o próprio Deus deu para ele, quem ele era, quem Jesus era. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal, eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Deus aqui no nosso meio. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Aquele que estava lá em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O mesmo andando entre nós. Eu fico imaginando quem já teve esse entendimento e viu Jesus como criança ali, qual era o sentimento que eles tiveram? Quem de fato sabia. E eu quero mostrar a vocês a verdadeira forma de entender o que Jesus veio fazer. A primeira celebração que eu vi de um homem celebrando o nascimento de Jesus, ele estava tão focado no porquê ele veio. Eu quero que todos abram a palavra de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 29 e 30. Eis aqui a verdadeira comemoração que nós devemos comemorar no dia do Natal. Este era Simeão, o sacerdote a qual foi apresentar Jesus no tabernáculo, no templo. Depois dos 8 dias, os pais tinham que levar os seus filhos para serem apresentados ao Senhor no templo. E quando levaram a Simeão, Simeão pegou, por favor, 2. Lucas capítulo 2, do 29 e 30. Lucas capítulo 2, versículo 29 e 30. Entenda, este sacerdote sabia quem ele estava vendo. Com os próprios olhos, ele sabia quem ele estava vendo. E ele celebrou não o nascimento de Jesus, mas a missão de Jesus. Nós devemos celebrar no Natal, verdadeiramente, a missão de Jesus. Não o seu nascimento, mas o porquê ele veio, porquê ele nasceu. Senão o nosso foco sai. Entenda, a palavra de Deus diz assim: o soberano, ó soberano, Simeão falando, com Jesus em seus braços, apresentando Jesus ali. Ó soberano, como prometeste, agora
podes me despedir em paz o teu servo. Próximo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação. Salvação. Essa foi a primeira celebração do nascimento de Jesus. A primeira vez que alguém citou algo de fato sobre Jesus e o seu nascimento. Eles não estavam ligando para a data do nascimento de Jesus. Ele estava ligando para a salvação que chegou. O verdadeiro Natal é olhar para a missão de Jesus, que começou no dia do seu nascimento. O plano de salvação de Deus, que antes era só palavra, o verbo agora virou carne, estabeleceu, tornou real. A promessa de salvação se materializou ali, como homem. Então, olhar para o nascimento de Jesus, nós devemos lembrar e pensar da forma correta. É a missão que envolve ele ter vindo. A missão final. O objetivo principal dele ter nascido. Não celebrar nascimento, não. Mas sim a salvação. Como nós vimos na própria palavra de Deus. O que foi celebrado não foi o nascimento de Jesus. Mas porque a salvação chegou para os homens. Este é o verdadeiro foco do Natal. O verdadeiro Natal bíblico é você olhar para o nascimento de Jesus e falar, e veio a salvação. Porque a salvação está diante de mim. Mas entenda, nós lemos anteriormente, porém eu quero falar um pouco sobre a missão de Jesus. Se a missão dele é nos salvar, mas salvar do quê? Do que Jesus veio nos salvar? Por que ele nasceu e veio? É disso que estamos que estar atentos agora. É neste ponto que eu vou citar agora. Em Mateus capítulo 1, versículo 21. Entenda, aqui estamos falando tudo em torno do nascimento de Jesus. Mas em toda a Bíblia que você vai ler a respeito do nascimento de Jesus, não fala do nascimento, fala da missão. Por que na Bíblia não fala do nascimento, mas sim da missão em torno do nascimento, do porquê ele veio? Sempre que falava que ele nasceu, depois mostra o motivo. É porque o foco correto do verdadeiro Natal não é olhar para a data do nascimento, mas sim o objetivo pelo qual ele veio. Mateus capítulo 1, versículo 21, eis aqui o motivo, a missão descrita. Ela dará luz a um filho. Observa, esta mensagem estava se referindo a Maria. Mais uma vez, a palavra de Deus falando do nascimento de Jesus. Porém, olha o que acontece a seguir. Dará luz um filho, e você deverá dar o nome de Jesus. Por quê? Aí vem o porquê. Eis o porquê. Eis o porquê ele nasceu. Eis o porquê o nome dele é Jesus. Porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Quando nós olhamos para esse período que todo mundo está dando Feliz Natal, nós devemos olhar de que forma? Feliz Natal, sim, Jesus me salvou dos meus pecados. Se nós não recebermos Jesus da forma correta, não vamos entender do que ele está nos salvando. Nós temos que entender qual é a missão dele para entender do que ele está nos salvando. Repita, Jesus está me salvando dos meus pecados. Este é o foco. Este é o verdadeiro foco. Nós temos que olhar para a missão, e não para a data, não para o período, mas a missão que deve ser falada continuamente, eternamente. Em João capítulo 1, versículo 19, mais uma vez, aqui ele lembra todo o Velho Testamento e explica para o povo judeu quem é Jesus e qual a missão dele. Mais uma vez, logo no começo do capítulo, no primeiro capítulo. Amado, eu acho que é João 1, 29? 29, perdão.
29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O foco é sempre mostrar a missão. Os judeus sabiam que desde Gênesis até o final em Malaquias ali, toda vez que alguém precisava ser salvo, que a nação precisava ser salvo do juízo de Deus. Entenda, amados. Toda vez que o povo precisava de salvação, salvação de quem? De quem? Do próprio Deus. O próprio Deus traria juízo por causa do pecado. O salário do pecado sempre foi a morte. Então, para que o povo não sofresse o juízo, alguém tinha que pagar por eles. Sangue tinha que ser derramado. E o que eles faziam? Em vez de morrerem, porque mereciam com a morte por causa dos pecados, sacrificavam animais perfeitos, já simbolizando um cordeiro perfeito que seria crucificado por mim e por você. Então eles crucificavam esses animais e derramavam o sangue desses animais, para que o juízo de Deus não viesse sobre eles. Então imagine só, se até os dias de hoje nós tivéssemos que pagar pelos nossos pecados. Eu estava tentando fazer uma pesquisa sobre o custo da novilha perfeita que os judeus estão estudando para fazer o sacrifício no templo. Que abominação. Eles gastam milhões para produzir uma. Imagine cada pecado que você cometeu, você ter que gastar uma. Impossível nós pagarmos. Humanamente é impossível encontrarmos animais perfeitos o suficiente nessa terra para cobrir o pecado de toda a humanidade. Impossível. Não existe essa possibilidade. Por isso que Simeão, quando viu Jesus ali no seu braço e entendeu quem tinha acabado de nascer, alguém que seria o sacrifício próprio, o próprio Cordeiro de Deus, o animal que o próprio Deus iria imolar. Jesus se tornou o Cordeiro, o sacrifício, por causa dos nossos pecados. Então, quando ele viu, Senhor, pode me levar em paz. Já cumpri minha missão, agora eu posso morrer. Os meus olhos viram a salvação. Agora me diz uma coisa, você foi salvo por Jesus, sim ou não? Qual é a prova que alguém foi salvo por Jesus? Essa pessoa foi salva do pecado. É aqui que começa a criar um conflito. Se eu ainda peco, eu já fui salvo? Se Jesus já morreu pelo seu pecado, para comprar você do pecado, o sacrifício dele foi para te dar força suficiente, mais que suficiente, para abandonar o pecado. É nessa hora que nós começamos, opa, será que eu realmente estou salvo? Porque se eu estou salvo, eu estou liberto do pecado. Então, observe que o verdadeiro Natal, ele diz muita coisa, mas na verdade não fala nada sobre dia 25 de dezembro, ou de novembro. Perdão, de dezembro. Não fala de datas. A Bíblia toda que fala do nascimento de Jesus, fala sobre a salvação que estava chegando. Deus ali próprio conosco. Ele veio, se fez homem, veio em carne, morreu na cruz do Calvário, por mim e por você. Então, o nascimento de Jesus significa que ali a palavra de Deus se tornou carne. O verbo se fez carne. A palavra de Deus se manifestou fisicamente naquele dia em diante. Então hoje, quando você olhar para este período, você tem que lembrar da missão por que ele veio. E quando você olha para a missão, você tem que olhar para o final, o objetivo principal dele. Você já está salvo? Você já abandonou o pecado?
Você já se santificou? Porque a missão dele é muito clara. Ele veio separar para ele um povo santo. Eu quero até ler novamente. Em Filipenses 2, 6 e 9. Não, perdão. E Tito 2,14. Tito 2,14. Me permita ler novamente Tito 2,14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Nós falamos aqui no começo do culto, será que nós estamos atentos e discernindo as visitações de Deus? Esse mesmo Jesus disse que estaria voltando. E toda a palavra dele foi para preparar a igreja em santidade. Toda a palavra de Jesus, a primeira missão de Jesus, a sua primeira pregação foi: arrependam-se. Entenda, a forma que ele veio nos tirar do pecado é pelo arrependimento. Ele anunciou a forma pelo qual nós deveríamos agir, como nós deveríamos agir para sermos purificados de nossos pecados. Ele anunciou: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Tudo que ele disse foi para conduzir o homem ao arrependimento. Subsequentemente também todos os seus discípulos pregaram a mesma coisa: arrependam-se, sejam santos, justos. Então ele veio com uma missão específica. E será que nós estamos atentos à missão? Será que nós estamos de fato atentos ao que ele quer de nós neste momento agora? Com todos os sinais que nós estamos vendo na terra. E hoje, quando vai falar de Natal, falam tudo menos de Jesus. É Papai Noel, é árvore, é presente, é enfeite, é jantar, glutonaria, bebedice. Todo mundo come muito, bebe muito. A família toda se reúne e ninguém sequer cita o nome de Jesus. Em todo canto, no mundo inteiro, até mesmo os cristãos, se tornou uma festa totalmente pagã e esconderam o verdadeiro sentido do Natal. Esconderam totalmente, já não tem mais 1% e nada. Para dizer que não tem nada, eles colocam lá um Jesus numa manjedoura e foca naquilo. Escondendo totalmente. Até a data mesmo não está certa. Então entendam, amados, o que aconteceu? Será que nós, a igreja de Cristo, vai ser como todos que não estão vendo o que está acontecendo, o verdadeiro motivo desse período? No que deveríamos ter atenção e dar atenção agora, nestes dias? Ou a igreja se prepara agora para a gloriosa vinda de Jesus, ou ela vai ficar entretida e vai perder a salvação? Porque aí fora mais ninguém está falando sobre Jesus. Ninguém mais fala do verdadeiro motivo deste Natal. Ninguém mais fala da missão preciosa, do motivo horrendo que ele teve que morrer. Não se fala. Aliás, falar de Natal ou falar de Jesus, eu vi recentemente que eles falaram assim, é uma coisa antiga, né? Não se fala mais nisso. Um próprio pastor falando, nossa, ninguém mais fala da cruz. A mensagem da cruz ninguém nem lembra. Hoje são técnicas e mais técnicas para se conquistar, para ter poder, para prosperar, para viver, para ter tudo menos a salvação. Sendo que o objetivo principal desta data é porque a salvação chegou.
Nós temos que celebrar verdadeiramente o verdadeiro motivo do Natal. É que a salvação chegou. E olhar para a missão de Jesus, do porquê ele veio, nasceu como homem, esvaziou-se de toda a sua glória, para morrer por mim e por você, para que eu e você se tornassem santos, justos, obedientes a ele. É impossível nós salvarmos a nossa casa se nós não falarmos a verdade. Aproveite este período que você vai estar reunido com a sua família e fala do verdadeiro motivo da Bíblia. O verdadeiro motivo do Natal, que não é nem o nascimento de Jesus, mas a sua missão. Ele veio morrer para nos salvar do pecado. Se ele salvou alguém, não é porque alguém aceitou ele, é porque alguém abandonou o pecado. A salvação é tirar de um caminho de morte. O que leva à morte é o pecado. E se ele salvou ele, porque a pessoa se arrependeu, ela estava indo na direção da morte, ela se converteu 100%, voltou a outro caminho, que é o caminho da vida. O verdadeiro Natal é a salvação, é comemorar que a salvação chegou, não é outra coisa. Você pode ler, eu podia mandar muitas referências bíblicas aqui, mas o nosso tempo se findou. Mas eu quero apenas dizer, em João 1,14. Só confirmando aqui, eu citei já, mas eu quero ler com todos, porque é muito importante lermos a palavra de Deus. João 1,14. E o verbo, e o que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Graça, favor imerecido, nós não merecemos. Mateus 1:21. Não, perdão. Eu quero ler aqui para nós concluirmos. Em Efésios 5, não, perdão, mas vamos direto para Romanos 5, 8 a 10. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 10. Deus tem uma forma singular de demonstrar o amor dele por nós. Amados, já parou para pensar o quanto que Deus nos ama? Quem aqui neste lugar merece? Amados, o ser humano não merece nada. O ser humano só zombou de Deus aí toda a sua existência. O ser humano só desobedeceu a Deus, negou a Deus. O ser humano só desprezou a Deus toda a sua existência, desde o Éden. Que amor é esse? Que graça é essa? De nos enviar a salvação, quando não merecemos, ainda, a palavra diz, ainda em pecado ele nos enviou o Cordeiro. Nós ainda em pecado ele deu a salvação de graça. Como pode? Nós todos estamos enlameados de pecado e Deus ainda nos dá a oportunidade, essa graça não merecida, da porta do arrependimento está aberta para nós. Nós não merecemos que Deus nos enviasse Jesus. Não merecemos, de forma alguma. Mas olha, vamos ler. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Ele não morreu, não tinha nenhum justo, nem um santinho que ele morreu pelos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos no dia da ira de Deus. Salvos pelo sangue de Jesus. A vitória na cruz, a missão completa do dia do seu nascimento até o dia de sua morte,
a missão totalmente concluída, que nos dá a salvação, quando o sangue dele foi derramado e nos cobriu, apagando todos os nossos pecados. Mas é importante entender, essa graça, superabundante graça de Deus, esse amor todo, é para aquele que se arrepende. Quem crê, a fé sem obras, ela é morta. Se você diz que crer e não obedece, a Bíblia chama de mentiroso. Se você diz que crê em Jesus e não obedece, e não se arrepende, você é mentiroso. A salvação não te alcançou. Entenda, não importa o que você fez, não importa qual o tamanho do seu pecado, ou nível de pecado, não importa. Não importa se foi um assassino, não importa quem você foi, não importa o teu histórico. Mas do dia em que você entendeu esse plano de salvação, e você se arrependeu dos seus pecados, que você verdadeiramente se arrepende dos seus pecados, o sangue de Jesus te cobre e apaga todo o pecado. Deus está dando uma chance para todos nós. Uma chance de salvação a qual nenhum de nós merece. Não merecemos, amados. Infelizmente isso não é pregado em todo lugar. Ninguém está avisando o povo que sem arrependimento não tem salvação. Que sem você obedecer à palavra de Deus não tem salvação. Sem você se santificar não tem salvação. Nós devemos olhar para este período que Jesus veio, que a salvação veio, e olhar para a missão dele como foi bem sucedida. E agora vamos valorizar o sacrifício perfeito de Jesus. Essa é a nossa função agora. Valorizarmos o sacrifício perfeito da cruz. E hoje eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, reconhecendo o verdadeiro Natal, o verdadeiro motivo deste Natal. Amados, tudo que nós pregamos neste altar, nós precisamos conduzir todos ao arrependimento, à santidade e à prática da justiça. Tudo. Neste altar não é falado de coisas dessa terra. Este é o púlpito do Senhor. Daqui só pode sair a palavra pura de Deus. Às vezes Deus traz uma palavra que nos confronta, que nos coloca em uma posição desagradável, mas é pura misericórdia dele. Ele nos confronta, ele quer nos arrancar do pecado, ele veio nos salvar. E a salvação é através da água, da palavra, é pela palavra dele que nós somos limpos, lavados, retirados do pecado, arrancados do pecado. Por isso vamos estar atentos à verdadeira palavra de Deus. Deus neste momento quer salvar o seu povo. Nós sabemos que muitas pessoas estão nos assistindo em muitas redes sociais neste momento. Neste Natal, aproveite este momento e compartilhe esta mensagem com a sua família. Compartilhe que na Bíblia fala do porquê ele nasceu. Compartilhe da missão de Jesus, que é nos salvar. Compartilhe esse plano maravilhoso de salvação, que Deus já profetizou desde o Éden até os dias de hoje, e está manifestado hoje, literalmente. Vamos nos preparar para a gloriosa vinda de Jesus. Muitos não ficaram atentos à palavra de Deus antes da vinda de Jesus. Os sacerdotes daquele período não entenderam as profecias sobre o nascimento de Jesus. Poucos compreenderam. Poucos deram atenção que o Salvador estava nascendo naqueles dias. Da mesma forma nos dias de hoje, esse mesmo Salvador agora vem vitorioso como rei, que venceu o pecado e a morte. Mas muitos não estão atentos à sua gloriosa vinda. Falta
segundos, quem sabe. Quem sabe ele pode vir hoje ainda, ou enquanto eu estou ainda pregando aqui. Será que todos nós já nos arrependemos de nossos pecados? Já reconhecemos a missão gloriosa de Jesus? E estamos nos colocando na posição certa para sermos atraídos por Ele? Então eu quero pedir que todos se fiquem de pé, eu quero fazer uma oração, que todos repitam comigo, em nome de Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu ouvir a Tua palavra, o verdadeiro sentido do Natal, que é que o Senhor Deus enviou o Seu Filho Jesus para nos salvar de todo o pecado. Por isso, neste momento, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Senhor, estabeleça a tua santidade no meu coração, em todo o meu ser. Me faça andar nos teus caminhos. Estabeleça a justiça no meu coração. Senhor, que o meu andar, o meu caminhar, o meu agir, a partir de agora, seja no centro da tua vontade. Senhor Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, que a partir de hoje, eu irei reconhecer o sacrifício da cruz. Me ajude, Senhor, a anunciar a tua palavra, a anunciar o verdadeiro motivo do Natal, o verdadeiro motivo pelo qual o Senhor veio em carne. Senhor, neste momento, eu peço, enche-me com teu Espírito Santo, transborda-me com o Espírito Santo, e em nome de Jesus, eu declaro que eu nasci de novo. Aleluias. Aleluias.
Meu Senhor e meu Deus, Deus eterno e todo-poderoso, abençoe, Senhor, a mim e aos meus irmãos, Pai. Conceda a todos, Senhor, um domingo, Pai, de comunhão com o Espírito Santo. Conceda a todos, Senhor, um domingo, Senhor, refletindo e meditando, Pai, e vivendo, Pai, o motivo e a missão principal da vinda do nosso Senhor Jesus. Que todos, Senhor, neste domingo, Pai, não percam o que foi entregado aqui pelo Espírito Santo. Senhor, que todos possam voltar aos seus familiares e às suas casas, Pai, levando este evangelho da boa nova. E principalmente, Senhor, prepare as circunstâncias perfeitas, Senhor, para que todos possam falar da missão de Jesus para os seus familiares. Pai, em nome de Jesus, Senhor, conceda a todos, Senhor, um fechamento de ano, Pai, focado aos pés da cruz do Calvário, Senhor. Que todos possam, Senhor, olhar para este ano, Pai, aprender com todos os erros, Senhor, para que, Senhor, todos possam se arrepender. E se assim o Senhor permitir, que todos possam começar o ano de 2025, Pai, focados, Senhor, na cruz do Calvário, renunciando a si mesmo, Senhor. Que todos possam olhar todo o tempo despendido nas coisas que nada são deste ano, Pai, e fazer tudo diferente neste ano que está entrando, Pai. Se assim o Senhor nos conduzir, nos conceder mais um dia, Senhor. Mas que ninguém, Senhor, saia por aquela porta sem ter se arrependido 100% dos seus pecados. Que ninguém saia por aquela porta, Pai, sem ter o real peso, Senhor, o real temor, Pai, da eternidade. E que todos possam, Senhor, com o Espírito Santo e com a palavra Tua, ó Pai, serem conduzidos ao reino celestial preparado pelo nosso Senhor Jesus. Obrigado pela última visitação, Senhor, da igreja.
Obrigado pela chuva do avivamento final. Obrigado por não nos deixar perdidos nesta última hora. E obrigado pelo evangelho da cruz e do sangue sendo anunciado através dos mensageiros da eternidade. Obrigado pela vinda do teu profeta. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. E obrigado pelo alerta global do arrependimento e da santidade. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhes dê a tua paz, a sua paz. A paz que excede todo o entendimento. Que a bênção celestial do Pai, o amor do Filho Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Ide em paz e que o Senhor lhes abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.